Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar então sobre arte e psicanálise. E eu tenho uma pergunta: uma bailarina fala, se expressa ou, se vocês preferirem, goza, no bom sentido do termo, claro, com os pés? Bom, vamos lá então. Eu estou falando sobre um livro de Juan David Inácio, um psiquiatra e psicanalista argentino, nascido em 1942, portanto está aí chegando na casa dos 80 anos, que vive na França desde 1969 e acompanhou um dos seminários de Jacques Lacan, só isso. Foi professor na Sorbonne, uma das universidades mais importantes da França, por mais de 30 anos. Muito bem. O livro é 9 lições sobre arte e psicanálise, que é um livro publicado em 2014 na França e traduzido aqui no Brasil em 2017 pela Jorge Zahar. Eu vou destacar então alguns aspectos do capítulo 4, a dança, sublime expressão do inconsciente. Eu vou pegar uma frase aqui, diz ele: creio, eu lhe dizia ter descoberto o lugar do gozo no balé. Era, curiosamente, no pé de Bortoluzzi. Então ele está narrando a experiência de ter ido assistir uma peça de balé, estava junto com um amigo, e eles estavam discutindo com que parte do corpo, o bailarino, a bailarina, sente prazer. Não no sentido de prazer obtido num ato sexual, mas prazer de uma forma geral, claro, que está relacionado ao ato sexual, mas não necessariamente. E a pergunta dele é: com que parte do corpo um bailarino, uma bailarina concentra toda a expressão de gozo, de prazer, de alegria, de satisfação? E diz ele, que a partir da observação ele chegou à conclusão que é por intermédio dos pés. Isso é interessante, porque quando você tem um artista cuja centralidade da sua arte permite que ele foque, ou cuja expressão da sua arte permite que ele foque uma determinada parte do corpo. Por exemplo, o equivalente a isso seria dizer que um pintor goza com as mãos, com as mãos que tocam os pincéis. Um cantor, uma cantora goza com a sua garganta, sua fonte de prazer está na garganta, no aparelho fonatório, seja lá o que for, com a sua caixa torácica, sei lá. É interessante isso. Um intelectual, por exemplo, quando escreve um texto, quando pega o computador e escreve um texto, há também um prazer nisso, uma alegria, um desfrute, que é bem legal. Por exemplo, o filósofo francês Michel Foucault dizia que não escrevia porque tinha algo para dizer, ele se constituía a partir do próprio ato de escrever, quer dizer, não existe nada pronto antes de escrever, é o próprio ato de escrever que é um ato em si mesmo, a partir do qual é possível então dar corpo ou dar expressão a algo que estava completamente inconsciente. E algumas pessoas aprendem a se expressar com a voz, outras com as mãos, outra com os pés, outra com o corpo como um todo. Algumas pessoas se expressam através da sua arte visual, outras pessoas a partir da escrita, e por aí vai. E a bailarina, o bailarino se expressa sobretudo a partir dos pés. Vamos lembrar que numa cena de balé, todo o corpo está em movimento, todo o corpo está se expressando, mas por isso a questão de qual dessas partes é a que mais desfruta, e a conclusão do Juan David Inácio, observando, é que todo o foco está estabelecido nos pés. Será? Você concorda com isso? E para arrematar, ele diz assim: uma vez aceita a ideia de que o corpo é o lugar do gozo, esse é uma ideia da psicanálise, sobretudo da psicanálise freudiana, lacaniana. Levantemos agora outra questão: o sujeito percebe que uma parte do seu corpo goza? A exemplo do inconsciente que fala sem que o sujeito perceba, o gozo o abala sem que ele saiba onde foi tocado.
né? Será? É uma boa questão, né? Quer dizer, se existe uma parte do corpo da gente que é privilegiada na capacidade de expressão e consequentemente também privilegiada na capacidade de gozo, nada do nosso corpo percebe, o sujeito não percebe, não existe nenhuma consciência, né, de que uma parte do nosso corpo goza, né? Outra coisa, determinada parte do nosso corpo sente inveja de uma outra parte do corpo, né? Por exemplo, eu estou tratando, né, de uma dor na sola do pé esquerdo, né? E de repente eu me vi numa reflexão, né? Porque semana após semana eu vou lá fazer fisioterapia, eu faço massagem na sola do pé esquerdo, né? Eu deito lá na maca da fisioterapeuta e ela faz uma massagem, depois ela coloca uns eletrodos, depois ela coloca uma série de aparelhos, né? E a sensação de prazer e de cuidado com essa parte do corpo é muito grande. Eu fiquei pensando se o meu pé direito, que não está machucado e não está recebendo toda essa atenção, estaria com inveja do meu pé esquerdo, né? É uma questão, né? Uma questão que normalmente a gente não se coloca, né? Talvez uma determinada parte no nosso corpo, num momento da vida, peça atenção, né? Por isso o sintoma, e aí a gente se volta para essa parte que está tendo sintoma, mas é possível que alguma outra parte do nosso corpo, uma outra dimensão de nós, né, que não seja a corporalidade estrito sensu, esteja requerendo também atenção, ou sinta inveja daquela parte que goza, né? Não sei, no caso da bailarina ou do bailarino, né, existe todo um corpo, né? O corpo como um todo se expressa. O que ele está dizendo é que apenas uma parte do corpo é a que tem o maior foco, tem a maior atenção, né? E isso parece ser bastante interessante, né? E aí, o que você acha? Coloca aí embaixo do vídeo aí o que você acha, qual é a sua opinião, como é que você vê a questão, né? Você que é psicanalista, né, que tem experiência clínica, como é que você vê isso, como é que você experimenta isso no seu consultório, tá bom? Eu fico aguardando essa interação. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.